Salve, salve, povo de Ginga. Nesta tradicional João aqui na Capoeira Pernambucana, março aqui em Pernambuco, março de 2024, mês do birimbau. A gente dedica esse mês ao estudo, à observação, a teorias, né, do birimbau, nosso instrumento tão querido, tá? Então, a gente tem um livro aqui, um pouco tradicional, antes das teses de mestrado, doutorado que tem por aí pelas universidades, né, de Pernambuco. Isso aqui, ó, Frevo Capoeira e Passe, Valdemar de Oliveira, certo? Que era um teatrólogo, um músico, certo? Passou por aqui de Pernambuco um cidadão chamado Curtilange, né, que era um musicólogo, e pediu para Valdemar de Oliveira dar uma estudada, começar a escrever, em 1945 isso, começar a escrever sobre o frevo, certo? E ele começou a escrever. Frevo é um musicólogo, então a gente acredita muito no que está escrito aqui, porque é música, birimbau é música, é instrumento, né? É musicalidade. Então, frevo, capoeira, ele é logo, e passe, que é o gestual, tá? É um livro muito interessante, né, para se ter na biblioteca e para se pensar um pouco sobre o birimbau, tá? Então, na página 89, o autor coloca evolução singular da capoeira baiana. Só na Bahia teve. Segundo o autor, tá? A partir de 1945, evolução singular da capoeira da Bahia. Aí ele diz assim, ó, uma pergunta fica no ar. Depois de atentarmos em que os capoeiras graçaram principalmente no Rio de Janeiro, aqui, ó, livrinho do Elton aqui, tá? No Rio de Janeiro, na Bahia, livrinho aqui, muito bom esses livrinhos. A gente já viu nesses últimos meses, na Bahia e no Recife, tá aqui no texto dele, no Recife, tá? Do jeito que tá aqui, Rio de Janeiro, Bahia e Recife. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha o que é que se ventilha sobre birimbau e tal. Tendo deixado sua marca indelével nas escolas de samba, Rio de Janeiro, dos morros cariocas e nos frevos da capital pernambucana, frevo, capoeira e passe. Pergunta-se, por que o mesmo não sucedeu na Bahia? Olha, musicalidade na Bahia, o capoeira, zero. É um musicólogo, minha gente, é um pesquisador, tá? Samba, frevo, e na Bahia. Bom, quer dizer, por que na Bahia a capoeira se aquietou? Olha como é que ele vai convertendo-se com o tempo em divertimento, que acabou por tornar-se atração turística. E aí ele começa a desenvolver, tá? Um musicólogo, um intelectual, um médico, um teatrólogo, não é um qualquer. Não é um escritor, não é um cronista, não. É um cidadão capacitado para falar sobre musicalidade. Tá bom? Então ele vai adiante e nas páginas seguintes, 90 e 91, ele fala especificamente sobre birimbau. Já falei isso várias vezes, não dá para repetir. 90 e 91, dá uma olhada, 7 vezes. 7, 5, mais 2, 7 vezes ele fala sobre birimbau e capoeira, tá? E pra gente dar uma fechadinha nisso aqui, como é que ele anela o tempo, a capoeira, o que for, na página 92, logo a seguida, 91, 90 e 91, vem a 92, tá? Ele bota assim, ainda alcancei na Bahia. Ele escreve, ainda alcancei na Bahia, ou seja, ele é testemunha, ele viu, tá? Ele é testemunha, ele viu, ainda alcancei na Bahia. Nos idos da década de 20, de 20 a 29 e 30, né? Nos idos, vai indo pela década de 20, tá? Nada de musicalidade, zero de musicalidade. Ainda alcancei na Bahia, nos idos da década de 20, a ação do delegado Pedro Gordilho, Pedrito, que se tornou o terror dos últimos capoeiras, aquietou-se na Bahia. Rio de Janeiro, samba, Pernambuco,
Frevo, Bahia quietou-se. Os últimos capoeiras, tá? Veja bem o contexto, intelectual. Os últimos galos que já haviam perdido seus esporões, estavam se acabando, estavam ficando velhos, evoluindo para a capoeira espetáculo com sentido. Existia um consentimento com sentido, certo? Um sentido, de que com o sentido, junto com o sentido, certo? Da capoeira espetáculo, certo? Então, anos 20, não, depois dos anos 20, minha gente, depois dos anos 20, anos 30, tá? Bahia, anos 30. Refugiada como atração folclórica, depois dos anos 20, tá? Veja bem o que é que está escrito aqui, não sei o que estou dizendo não, só estou lendo tentando interpretar com ênfase, certo? A gente tem que botar uma contemporaneidade nisso. Refutada como atração folclórica nas suas academias. Começa a aparecer nos anos 30 academias, certo? Bom, mais adiante, um pouquinho mais adiante, ele vai na página 94 falar sobre o Mestre Bimba, que veio do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, por favor. Na página 94, disse mesmo que Mestre Bimba, vindo do Rio de Janeiro, incorporou a capoeira, passes do jiu-jitsu, o judô, surgindo uma mistura chamada capoeira regional, certo? E o mestre bota também nessa capoeira regional o berimbau, né? Berimbau. Anos 30. Aí, anos 30, aqui no livro de Pitoco, aparece em 31, no Rio de Janeiro, isso é Rio de Janeiro, certo? Um berimbau e um pandeiro. Muito interessante que em 1940, naquela gravação do Lorenzo, né, aparece um berimbau e um pandeiro, tanto no Mestre Bimba como no rapaz da Angola, o Cabecinha, tá? 10 anos antes aqui, no Rio de Janeiro, berimbau e pandeiro. E uma figura aqui que sempre a gente diz, Mestre Bimba, muito fácil de ver, ó, um cidadão aqui, sempre vestido igual o Mestre Bimba, calça branca, camiseta, né? Até no livro de Oswaldo você pode ver isso, ele fazendo os golpes lá em Goiânia, no livro de Oswaldo, só que a calça não era branca, era uma calça preta no livro de Oswaldo. Mas veja que esse cidadão é bem alto, bem mais alto que o Jaime Ferreira, certo? Então é só aí, né? Já descobri isso que não eram 2 ou 3, parece que eram 3 baianos que estavam aí. É só ir na ficha deles, que deve ser da Marinha, e ver a altura. Esse cidadão devia ter mais perto de 1,90 m, certo? Perto de 1,90 m. Toda a genética do Mestre Bimba. Mestre Bimba, vindo do Rio de Janeiro, Mestre Bimba, vindo do Rio de Janeiro, tá? Bom, e no Rio de Janeiro também o Mário Aleixo, 1931, parece que foi um período assim muito interessante na capoeira. 1931 também coloca o batuque, certo? Como parte da escola dele. Ele descreve em que ele baseou o método dele, tá? E registra em 1931 o batuque. A gente sabe que depois diz, o batuque fez a regional veio do batuque também. Batuque significa musicalidade, né? Se era o batuque com birimbau, como era no samba, se era o batuque com tambor, não sei. Ou se era o batuque no pandeiro, não sei. Mas também tem esse elo com o Rio de Janeiro, tá certo? Então isso tudo é para incentivar vocês com veemência, que se centrem no que é pesquisado, no que existe no Recife, no Rio de Janeiro, na Bahia. Nada específico, você cruza dados, você no mínimo tenta um tipo de coerência, de contemporaneidade, histórico talvez, não essa história formal de universidade, de uma série de requisitos, né? Mas uma história que a gente se encanta e se emociona em tentar descobrir. Salve Mestre Bimba, que anelou o birimbau e os toques também.
na capoeira. Salve, salve, Pernambuco!